querendo ou não, né, a gente nunca pode deixar de reforçar o impacto e o peso que a ditadura militar tem até agora, né? E como esse período tão violento, né, tão arbitrário da nossa história mais recente, vem sendo usado cotidianamente pelos governantes. Isso que a gente fala, usos políticos do passado, né? É, e esse uso ele é intencionado, né? Ele faz parte de um projeto político que a gente vem vendo, né, no nosso dia a dia, que é um uso do passado para justificar essas práticas, esses não só esses discursos, mas essas práticas antipopulares, né, essas práticas arbitrárias e violentas. E sim, né, é, eu acho que as pesquisas nos últimos 20 anos avançaram muito, né, as pesquisas com relação à ditadura militar, e muito tem se descoberto, né, porque ali logo no período do início da abertura, né, entre 79 e 85, se construiu uma memória desse período, né, como se a sociedade brasileira como um todo tivesse sido uma grande resistente, né, contra a ditadura e que os militares tivessem sido impostos, né, como governantes, como ditadores que foram, de maneira sem participação nenhuma de civis, né? É lógico que a gente não pode generalizar, foram alguns grupos, né, que apoiaram, não foi a sociedade brasileira como um Sim, todo. E pensando assim que não só a Igreja Católica, mas outras organizações importantes, né, como a própria OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, lógico que essas organizações, com o passar do tempo, elas começaram a se voltar, né, contra a ditadura e a própria CNBB teve um peso muito grande na resistência, né, nas sim. denúncias. E não só as arbitrariedades no sentido da violência política contra opositores, mas denunciando a nossa desigualdade, né, que infelizmente voltou agora, nunca deixou de existir, mas agora voltou com mais força, né? Algo que a gente pensava já superado. Tem muito de ignorância histórica mesmo, né? Querendo ou não, o nosso sistema de educação, o sistema de ensino, ele é muito desigual, né? Acaba que pessoas privilegiadas que têm oportunidade de acesso, né, a escolas melhores, acabam tendo uma preparação melhor, né? Mas ao mesmo tempo é um sistema muito desigual, né? O nosso ensino público que é muito atacado, né? Agora é um momento em que a gente vive isso. A pandemia acabou reforçando, né, e expondo não só a nossa desigualdade social, mas a nossa desigualdade digital, né? E como Uhum. isso impactou. A gente não sabe exatamente quando a gente vai conseguir recuperar, por exemplo, o impacto que esses quase 2 anos de ensino remoto, para quem teve a possibilidade do ensino remoto, né? Porque a desigualdade digital mostrou expôs essa questão de maneira muito brutal, né, de como nem todo mundo, a maior parte, inclusive, da população não teve a mesma qualidade de ensino que pessoas que tinham acesso pleno às ferramentas digitais, porque a gente sabe, né, que a desigualdade está também aí. Mas existe muita ignorância histórica, mas existe também muito mau caratismo, né? Disso que eu falei no início dos usos políticos do passado, ou seja, manipulação mesmo, por meio de grandes veículos de imprensa, por meio de financiamentos de empresas como o Brasil Paralelo, que é uma máquina, né, de fazer falseamento da história. Então, eu acho que tem as duas coisas. A população, sobretudo de classe média católica, não só apoiou, mas como pediu pelo golpe, né? Então, essas semelhanças que a gente vê hoje, né, de pedido por intervenção militar, por AI-5, é, são bastante impactantes, né? É impossível, né, a gente não se remeter a essas imagens aí da década dos meses anteriores ao golpe e dos meses posteriores, né? Antes como pedido de uma intervenção e depois como uma espécie de comemoração
do golpe, né? Que, lógico, a gente olhando a história de agora para trás, a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas na época é aquela história, né? Se sabe como começa, né? Como o impeachment, o golpe de 2016. Um impeachment, um golpe, a gente sabe como começa, mas nunca como termina, né? E a gente, enfim, continua vivendo os efeitos. Eu acho que não só de 64, mas de 2016 também, né? Eu acho que abre uma espécie, assim, de caixa de Pandora e as questões ficam descontroladas, né? E é mais ou menos isso que a gente vive, né? A história não se repete, né? Mas há muitas continuidades, né? E o autoritarismo do Estado brasileiro é uma marca que a gente não pode deixar de relembrar e reforçar publicamente, né? Tentando usar não só da educação, claro que é um instrumento importantíssimo, mas de espaços como esse, né, que você abre a possibilidade dessas discussões para que cada vez mais pessoas se deem conta, né, de como esse Estado brasileiro tem uma vertente autoritária muito forte, com pequenas pausas, né, de democracia mais consolidada. E aí eu acho que, pensando em Salvador, né, na Bahia, que é uma cidade que eu, enfim, já fui algumas vezes, adoro, que é acho que é ao lado do Rio, né, são duas das cidades mais pretas, digamos assim, né? Sim. E nunca pode esquecer que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? E isso nos traz marcas até os dias de hoje, né? Mas algumas continuidades permanecem, né? Permanecem, que é, como eu falei, o autoritarismo e, por exemplo, essa que a gente viu, né? Vários grupos bolsonaristas aguerridos, né? Na época das eleições e que agora vem se voltando contra o governo, né? Criando, digamos, um grupo de direita democrático, digamos assim, né? Porque enfim, eu acho que viver um governo de extrema direita acaba fazendo com que as pessoas progressistas, né, pelo menos, achando que se deve ser de esquerda de toda forma, né? E não, né? Uma democracia ela é composta justamente pela pluralidade, né? A grande questão acho que são duas grandes questões. Uma é que o problema é a extrema direita, né? Que é violenta e que busca um modelo autoritário de governo, né? Então, mesmo que a gente não esteja vivendo uma ditadura nesse momento, existe para discursos e práticas autoritárias, presença de militares como nunca houve depois da ditadura no governo, ocupando cargos, e a tentativa de se criar uma frente de oposição com pessoas que inicialmente apoiaram, né, a Isso. chegada dos democráticos e agora tentando se unir contra o governo. A gente não sabe que força vai ter isso, né? A gente não consegue prever o futuro, mas espero que não seja tão ruim como está sendo agora, né?